Vamos aproveitar esse restinho do Arena para falar de uma outra CPI, a CPI do MST. Na sessão de hoje, que também teve bate-boca entre os deputados que defendem o agro e os que apoiam o MST, os parlamentares que fazem parte da comissão votaram os primeiros requerimentos, incluindo os convites para os ministros de Lula. O repórter Leandro Magalhães traz os detalhes ao vivo. Oi, Leandro, são convites e o que isso significa e para quem? Oi, Raquel, muito boa noite para você, boa noite a todos. Raquel, houve convites, porque inicialmente os parlamentares apresentaram o requerimento, protocolaram na comissão uma convocatória, dos ministros. Houve um consenso entre eles e eles mudaram aí de convocação para um convite. O dia hoje foi de aprovação de análise de requerimentos, hoje foi o terceiro dia da CPI do MST, mas houve também muito bate-boca. Bem, como eu falei, há mais de 130 requerimentos protocolados na CPI. Hoje eles analisaram 15, 8 da oposição e 3 da base do governo. 4 foram rejeitados, entre os quais que foram aprovados esses convites está do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o Guilherme Guerrit, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Bem, e também a presença de um ex-ministro, o ex-ministro Raul Jungmann, que era ministro da Agrária, da Reforma Agrária, é isso mesmo, do governo de Fernando Henrique de 1999 a 2022. Além desses requerimentos que foram aprovados, houve um outro requerimento do deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás. Esse depoimento, ele prevê a visita em algumas áreas que foram invadidas por integrantes do MST. Houve bate-boca em relação a esse requerimento por causa de uma parlamentar da base do governo, a Sâmia Bonfim, do PSOL, que disse que questionou o valor que vai ser gasto e também o horário e a cidade, o prazo que vai ser informado para os parlamentares. Vamos acompanhar a fala da deputada. Não é tão simples assim para um parlamentar determinar que daqui a 72 horas a agenda dele vai ser toda reorganizada. Eu não estou falando de um parlamentar individualmente, estou falando de quase 30 parlamentares de toda uma estrutura do Congresso Nacional que vai bancar esse passeio pelos estados. E o deputado Ricardo Salles, relator da CPI, rebateu a deputada e comparou as viagens com as que são feitas pelo presidente Lula. Não é, evidentemente, o custo de deslocamento da CPI, que foi aprovada pelo parlamento, que representa a totalidade dos representantes políticos do país, que vai impactar uma questão orçamentária, O presidente Lula está viajando desde o início do mandato para várias localidades e nós não fizemos nenhum questionamento acerca das despesas a isso relacionadas. Gente, eu tenho pouquíssimo tempo de análise, então vou pedir desculpa aos meninos e vou dar a palavra às moças. Quem assiste o Arena já sabia dessas convocações. Paulo Teixeira, Carlos Fávaro, o capitão Guerrit, porque o coronel Zuco, presidente da comissão, já tinha antecipado para nós aqui no Arena em entrevista que elas iriam acontecer. Renata, como que você analisa esses nomes? Parece que, por enquanto, está sendo o jogo jogado. É uma CPI que foi pensada pela oposição justamente para tentar fustigar o governo, não que CPIs que são direito da minoria, em geral, tenham um foco muito distinto disso, mas essa tem um objetivo muito declarado desde o início de causar dor de cabeça para o Palácio do Planalto. Essas primeiras convocações atendem esse objetivo. Esse debate sobre as viagens me parece um não debate nesse momento, até porque a CPI tem um orçamento definido, então me parece uma CPI muito disposta a criar confusão e espuma e barulho com tudo que acontecer. Palanque, né, Tainá? Palanque, o que a gente está vendo até agora, Ainda não consegui entender muito bem qual vai ser o posicionamento do governo nessa CPI. O governo que também não acreditava que ela fosse instalada, ficou muito focado, quando decidiu, de fato, aderir à CPMI dos atos golpistas, ficou focado só nisso. A CPI do MST foi instalada com um grande potencial de causar danos à imagem do governo e a gente não vê ainda qual é a estratégia do governo para reagir à oposição que tem maioria nela.